Eu estava no avião ontem de São Paulo para Brasília e o ACM Neto estava na aeronave, o vice-presidente do partido estava ao telefone, e o que eu consegui pescar da conversa dele pelo telefone era mais ou menos a linha do que foi adotado hoje. Um período longo, de 2 meses, para que houvesse esse tempo para Sabino fazer a COP30 e aí ele próprio decidir sair antes da finalização do processo de expulsão. Então, lá para o comecinho de dezembro, ele próprio faria esse anúncio para que não tivesse problemas. E a argumentação do lado do Sabino é muito crível. O que eles dizem? A COP30 só vai ajudar um candidato do União Brasil ao Senado Federal. Não precisa se vincular a Lula ou não, a gente pode eleger um outro senador além de Hélder Barbalho, que é o atual governador lá do Pará pelo MDB, que praticamente aparece em primeiro em todas as pesquisas. Então seria bom para a União Brasil ter um outro senador. E isso acabou pesando então na consciência do partido, que agora tende a tomar essa decisão de estender o prazo. Uribe, bom dia para você, para a Luísa, ótima quarta-feira para quem acompanha a gente, sem dúvida. E no final das contas acaba sendo um jogo de ganha-ganha, como vocês mencionaram. Bom para o partido, porque aumentaria sua representatividade, por exemplo, no Senado Federal, colhendo os frutos de uma COP bem-sucedida, e a perspectiva, a expectativa é justamente essa, e sem dúvida nenhuma para o ministro, colhe os frutos políticos de organizar e realizar um evento que tem a dimensão que a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas tem. Então, de fato, o que se tem nesse momento é uma postergação do resultado final, vai na linha do que a gente vinha tratando aqui ao longo dos últimos dias, que era, pelo menos num primeiro momento, o desejo do ministro Celso Sabino, ou seja, realiza a COP e depois da realização da conferência, depois que entrega o evento, ele deixa o cargo. Isso já vinha sendo solicitado, inclusive, pelo próprio ministro nas conversas que ele vinha realizando com o partido. Então, a partir do momento que abre-se esse processo e vai existir a possibilidade de ele apresentar a sua defesa, a Luísa traz essa apuração de que isso tem um objetivo, entre outras coisas, de se blindar uma judicialização mais adiante, a depender do resultado. Com isso, ele ganha tempo, o partido também ganha tempo e analisa o que virá a partir da realização da COP, e a gente está chegando aí a marca de 1 mês para que esse evento comece lá em Belém, no Pará. Então, de fato, acaba sendo um jogo de ganha-ganha e, pensando politicamente, o ministro vai precisar angariar esses resultados, colher esses resultados pós-COP perante a população paraense. E é justamente esse o principal objetivo dele, a despeito das disputas políticas internas do partido, ou a despeito da posição que ele tem hoje dentro do governo Lula, deixando isso muito claro que tudo isso obviamente ajuda, mas o foco dele é com a população que vai o eleger para algum cargo público no ano que vem, que o elegeu deputado federal pelo estado do Pará, e ele vai precisar desse mesmo apoio se de fato decidir disputar uma vaga ao Senado Federal no próximo ano, independentemente do partido pelo qual ele dispute as eleições de 2026, estando ou não no governo do presidente Lula até abril do ano que vem. Então, isso tudo é muito importante. Esse é o foco do ministro, e ele tem deixado isso muito claro nos pronunciamentos, nos discursos e nas falas dele à imprensa ao longo das últimas semanas, sempre que ele fala, pelo menos publicamente. O foco dele é na população do estado do Pará, que é quem vai definir se ele vai para algum cargo público ou não, independente de estar atrelado ao governo do presidente Lula, independente de estar filiado ou não à União Brasil.